Já parou para pensar como seria enfrentar o clima mais desafiador e extremo do nosso planeta? Imagine um lugar onde, ao despertar nas primeiras horas da manhã, o ar está verdadeiramente congelante. A visibilidade mal ultrapassa 5 metros e o sol permanece totalmente encoberto. Não se trata de um típico clima de inverno. Aqui, é preciso um esforço adicional apenas para sobreviver. Além disso, sendo um adulto responsável por uma família, é indispensável ter força de vontade e disciplina para sair da cama e aquecer sua casa. Mas então, por que as pessoas escolhem viver em um ambiente tão hostil? Yakutsk, localizada na região siberiana da Rússia e também conhecida como República de Sakha, é uma das repúblicas autônomas que compõem o vasto território russo. Com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, Yakutsk tem uma área maior do que muitos países ao redor do mundo. No entanto, devido às condições climáticas extremas, estima-se que apenas cerca de 300 mil pessoas residam ativamente nessa região. Aproximadamente metade dessa população é composta por Yakuts, enquanto a outra metade inclui russos e outros grupos minoritários. Reconhecida como a cidade mais fria do mundo, Yakutsk enfrenta temperaturas que frequentemente alcançam 50 graus negativos, podendo chegar a incríveis 71 graus abaixo de zero. Por toda parte, o cenário é dominado pelo branco da neve, e o tempo frequentemente nublado reduz drasticamente a visibilidade. Muitos dispositivos tecnológicos não funcionam, os canos de água congelam, as quedas de energia são comuns e as pessoas só conseguem desfrutar minimamente das comodidades da vida moderna. Em Yakutsk, o principal meio de aquecimento é o fogão a lenha, que funciona quase ininterruptamente por cerca de 9 meses do ano. Manter-se aquecido é uma prioridade ainda maior do que garantir o acesso à comida nessa região. Com temperaturas extremamente baixas, a exposição prolongada ao frio pode causar doenças graves e até mesmo levar à morte. Os habitantes obtêm seus mantimentos em mercados e bazares que permanecem naturalmente congelados devido ao clima rigoroso. Os mercados de peixe dominam as ruas, já que a agricultura e o cultivo de vegetais são inviáveis na região. A base da alimentação local consiste em peixes congelados capturados em lagos próximos. Uma tradição comum envolve levar para casa peixes congelados e remover suas escamas com facas afiadas. Consumir peixe cru congelado tornou-se um prato típico em Yakutsk, com os moradores destacando que, além de saboroso, ele é altamente nutritivo e ajuda a proteger o corpo contra o frio intenso. Além dos desafios de se manter aquecido e encontrar alimentos, a questão da água potável é uma preocupação crítica na região. Em Yakutsk, a ausência de instalações para purificação de água e a inexistência de empresas que vendem água potável tornam essencial a busca por fontes de água limpa. Durante os longos meses de inverno, os canos que abastecem as residências congelam, interrompendo o fornecimento de água. Para obter água limpa, os moradores se deslocam até os rios, onde recolhem blocos de gelo que serão armazenados em suas casas. No entanto, esses blocos de gelo não estão prontamente disponíveis na superfície do rio. Sua extração exige força e esforço consideráveis, sendo necessária a utilização de ferramentas como serras elétricas, arpões e machados para cortar as camadas de gelo e retirá-las em grandes quantidades. Esse trabalho não pode ser realizado sozinho, o que leva os habitantes de Yakutsk a se unirem para superar esse desafio e garantir a sobrevivência. Após a extração, os blocos de gelo são transportados e distribuídos às residências. Uma vez em casa, os moradores armazenam o gelo em barris que contêm água limpa. À medida que o volume de água diminui, os blocos de gelo são fracionados com facas para acelerar o processo de derretimento. Quando totalmente derretido, o gelo fornece água que é utilizada tanto para a higiene pessoal, como lavar as mãos e o rosto, quanto para o consumo. Resumindo, se você mora em Yakutsk ou está visitando uma família, não espere que a água flua das torneiras. Pegue uma tigela, retire a água necessária dos barris de água limpa que ficam em algum canto da casa e use-a conforme necessário. Para aqueles que vivem em Yakutsk com crianças, a vida é ainda mais desafiadora devido às estradas constantemente cobertas por neve. As crianças da região frequentam a escola desde que a temperatura não caia abaixo de 55 graus negativos. Caso a temperatura alcance 70 graus abaixo de zero,
as aulas são temporariamente suspensas até que as condições climáticas melhorem. Em outras palavras, as pessoas nesta região vivem em sintonia com as nuances da natureza. O objetivo principal não é acumular bens materiais, como casas luxuosas, carros ou riqueza, mas sim sobreviver e proteger suas famílias em uma das regiões mais severas do mundo em termos de clima. Suponhamos que você já tenha se levantado, aquecido sua casa e utilizado o banheiro. O próximo passo, naturalmente, é tomar o café da manhã. Já pensou no que os moradores de Yakutsk costumam comer nessa refeição? A preferência é por alimentos ricos em gordura, que fornecem altas quantidades de energia e ajudam a manter o corpo aquecido. Assim, é comum encontrar panquecas gordurosas e alimentos cremosos no café da manhã. A variedade é limitada, e as panquecas frequentemente substituem o pão, sendo consumidas com geleia espalhada por cima. Curiosamente, aqui as geladeiras não são uma prioridade, já que os alimentos podem ser armazenados ao ar livre ou em áreas frias dentro da residência, aproveitando o próprio clima rigoroso como recurso natural. Os habitantes de Yakutsk costumam vestir pelo menos 4 ou 5 camadas de roupas, tornando essa prática um elemento essencial para enfrentar as temperaturas extremamente baixas. Casacos de pele e botas isoladas são indispensáveis para proteger o corpo do frio intenso, uma necessidade vital para sobreviver às condições congelantes da região. Permanecer ao ar livre por mais de meia hora pode trazer consequências, como o congelamento de cílios e sobrancelhas, mesmo com o corpo completamente coberto. Por isso, é crucial deslocar-se rapidamente até o destino desejado. Na região, as crianças frequentam escolas com turmas reduzidas, passando cerca de 5 horas por dia em aula. O ciclo educacional começa com 4 anos de ensino primário, seguido pela educação básica, que se estende até o 11º ano. Após esse período, os estudantes se preparam para ingressar na universidade. O currículo escolar inclui o ensino do russo, do inglês e da língua saca. Esta última é uma das mais antigas famílias linguísticas da humanidade e serve como base para vários grupos linguísticos da Ásia Central, apresentando diferenças marcantes em relação ao russo. Assim, os jovens de Yakutsk enfrentam o desafio de aprender simultaneamente sua língua nativa e o russo, além de uma língua estrangeira. Esse aprendizado é essencial, pois o domínio do russo é um requisito fundamental para os jovens que desejam explorar outras regiões da Rússia ou construir uma carreira profissional no país. Em Yakutsk, as pessoas fazem refeições frequentes e regulares para se manterem energizadas diante do frio extremo. Por esse motivo, as crianças recebem bebidas de frutas, doces ou refeições leves durante os intervalos das aulas. Apesar das temperaturas congelantes, as famílias enviam seus filhos sozinhos para a escola, já que a distância entre as casas e as escolas é relativamente curta e a comunidade é bem unida, onde todos se conhecem. Nas pequenas aldeias, comunidades com menos de 1.000 habitantes vivem de forma interconectada, cuidando e protegendo uns aos outros. Nessas vilas, problemas como racismo, discriminação étnica, sequestros ou terrorismo são praticamente inexistentes. Afinal, quem se preocuparia com essas questões em uma região considerada a mais fria do mundo? Metade da população dessa república é composta pelos sakas, também conhecidos como Yakuts. Isso reflete uma comunidade coesa, sem indivíduos que representem ameaças graves à segurança. A vida na cidade, no entanto, exige o uso de carros e micro-ônibus, mesmo para aqueles que residem no centro. As camadas espessas de neve tornam difícil a locomoção a pé, e uma caminhada de 20 a 30 minutos pode expor o corpo ao risco de congelamento. Por isso, o transporte público é amplamente utilizado para evitar problemas de saúde. As temperaturas médias em Yakutsk geralmente giram em torno de 50 graus negativos, consideradas normais para a manutenção da vida urbana. Além disso, a fumaça dos escapamentos dos veículos se transforma em neblina em poucos segundos, limitando drasticamente a visibilidade. Por essa razão, as pessoas evitam usar óculos ao ar livre, pois o metal pode grudar na pele devido ao frio intenso, causando lesões nas bochechas e ao redor dos olhos. Além disso, a menos que seja estritamente necessário, as pessoas evitam sair de casa. As idas à cidade são reservadas para compras e situações indispensáveis, especialmente durante o inverno. Por volta das 17 horas, o ambiente externo já está completamente escuro,
e as pessoas se recolhem em suas residências. Durante o dia, é comum ver todos usando casacos, peles grossas, chapéus e cachecóis, pois a vida em Yakutsk é 2 ou 3 vezes mais fria do que dentro de uma geladeira. Manter um carro pessoal em bom estado é crucial, já que sem estacionamentos subterrâneos na cidade, os veículos ficam expostos ao frio extremo. Para protegê-los, é necessário isolá-los com capas espessas, evitando danos rápidos causados pelas condições climáticas severas. Ao percorrer a cidade, é fácil notar que muitos elementos ao longo das vias estão congelados. Devido às condições desafiadoras, as pessoas adotam métodos não convencionais para secar suas roupas. Como dispositivos elétricos frequentemente não funcionam bem, as roupas são lavadas à mão e deixadas para secar ao ar livre. Contudo, surge um desafio. As peças congelam e ficam rígidas como papel, sendo necessário aquecê-las antes de vesti-las novamente. Para quem deseja explorar a região, é possível visitar museus de gelo e esculturas nas cidades. As estruturas feitas de gelo permanecem inalteradas durante o ano inteiro. Essas áreas são conhecidas como regiões de permafrost, caracterizadas por solo permanentemente congelado. A maioria das residências em Yakutsk é construída de madeira. Essas casas oferecem um ambiente interno mais quente, pois o calor gerado pelo fogão a lenha é eficientemente retido. Os animais da região são espécies que se adaptaram com sucesso ao clima frio, sobrevivendo mesmo em temperaturas extremamente baixas. Cavalos, renas e cães possuem pelagens espessas, que os protegem contra o frio intenso. Enquanto algumas espécies conseguiram prosperar ao longo do tempo, outras não resistiram ao rigoroso clima siberiano. Na região, os homens adultos são altamente habilidosos em marcenaria, dedicando seu tempo livre à criação, conserto ou reparo de itens úteis para o lar. Em Yakutsk, essa habilidade não é apenas uma profissão, mas uma competência essencial que todo homem adulto deve dominar. Muitos passam horas em suas oficinas, não apenas praticando, mas também transmitindo esses conhecimentos aos filhos. Mais do que um hobby, essa prática é uma necessidade para a sobrevivência. Em Yakutsk, as pessoas se reúnem em grupos para pescar nos rios congelados. Para alcançar a água sob o gelo, utilizam arpões para quebrar a camada congelada nos rios e lagos. Depois, lançam redes na água e aguardam pela captura dos peixes. Ao anoitecer, as donas de casa preparam o peixe recém-pescado. Para aqueles familiarizados com a cultura da Ásia Central, alimentos como carne de cavalo e leite fermentado são comuns e não representam grandes desafios de paladar. Aqui, é natural ter dúvidas sobre as instalações dos banheiros. Como mencionado anteriormente, as temperaturas extremas fazem com que os canos de água congelem, impossibilitando o fornecimento de água limpa dentro das casas. O mesmo problema afeta os sistemas de esgoto, tornando inviável o uso de banheiros convencionais. Para contornar essa situação, foram construídas cabines de banheiro improvisadas fora das residências, onde as pessoas enfrentam o frio para atender suas necessidades. Quanto aos chuveiros, as condições climáticas fazem com que os banhos sejam limitados a 1 ou 2 vezes por semana, geralmente aos domingos. Diferentemente dos chuveiros tradicionais, não há água fluindo de cima. Em vez disso, as casas possuem cabines de banho externas, onde um fogo a lenha é aceso, criando um ambiente semelhante ao de uma sauna. A área é aquecida por cerca de 5 horas para atingir a temperatura ideal para o banho. A água é obtida coletando a neve do lado de fora e derretendo-a em baldes. Após o aquecimento, a temperatura na área de banho pode chegar a 70 graus Celsius ou mais, tornando o local adequado para o banho. Após 20 a 30 minutos, as pessoas retornam para casa e se preparam para dormir. As opções de lazer em Yakutsk são limitadas, sendo brincar na neve uma atividade popular. Algumas pessoas jogam futebol em campos congelados ou aproveitam passeios de trenó. A região também é famosa por seus depósitos de diamantes, com algumas lojas locais vendendo joias e acessórios feitos dessas pedras preciosas. Além disso, a Sibéria tem uma longa história como região produtiva de mineração na Rússia, usada no passado como local de punição para criminosos enviados para trabalhar em minas. Atualmente, Yakutsk e outras áreas da Sibéria continuam a abrigar importantes depósitos de diamantes e outros minerais valiosos. Yakutsk não é apenas a cidade mais fria do mundo,
mas um exemplo de resistência humana. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.